Olá, tudo bem? Hoje nós estamos aqui nesse pontuando especial para falar de um assunto que tem a ver com inteligência emocional, mas tem a ver também com cultura e tem a ver é, com ideologia, mas vai ficar claro durante a reportagem, a matéria, que não é uma ideologia esquerda ou direita, né? É a ideia que está no substrato dos acontecimentos. Bom, eu vou me referir a essa reportagem e eu vou só com vocês aqui fazer uma compartilhamento. Você está vendo aqui no meu site ali, no portal vaiali.com, e você aqui está escrito: o Chat GPT é uma máquina ideológica. E essa reportagem, esse post, ele foi retirado do jornal alternativo chamado Jacobin Brasil, escrito por Leif Wetherby, que como ele parece, ele é alemão, esse nome deve ser Wetherby, tá? Desculpa, eu não sei falar. Tradução aí de Sofia Schuring e Rodrigo Gonçalves, Gonçalves com S mesmo. Os debates sobre a nova inteligência artificial focam na inteligência, mas há algo bizarro que está acontecendo. A inteligência artificial é uma máquina cultural. Eu vou ler essa reportagem para você, de repente vou saltar alguma coisa ou outra, mas eu gostaria que você, inclusive, visitasse lá o meu portal Vai Ali. Eu tenho outras coisas aqui que você possa ler. O portal ele está se diversificando, né? Ele já existe há algum tempo. Bom, então feita a propaganda, vamos lá. O segundo subtítulo aqui é o seguinte: o chat GPT e seus sistemas semelhantes trazem a ideologia à tona e o fazem quantitativamente. E isso nunca aconteceu. Vamos ler a reportagem para a gente poder entender. Espero que o vídeo não fique muito longo. E eu vou fazendo alguns comentários para, de repente, tirar alguma dúvida, ou deixar aí algum gap para você fazer algum comentário. Bom, em 16 de fevereiro, o Escritório da Equidade, Diversificação e Inclusão de Vanderbilt University emitiu uma declaração sobre o tiroteio que acabara de ocorrer na Michigan State University. A declaração foi um clichê, sugerindo que a universidade se unisse como uma comunidade para reafirmar nosso compromisso de nos cuidar uns aos outros e promover uma cultura de inclusão em nosso campus, entre aspas, vocês estão vendo, para homenagear as vítimas dessa tragédia. A única coisa notável sobre a mensagem é que era uma nota de rodapé acreditava ao chat GPT a produção de seu primeiro rascunho. Então, aquilo havia sido escrito por uma inteligência artificial. O escritório se desculpou um dia depois, após um protesto, porque, obviamente, que as pessoas falam assim: pô, pelo amor de Deus, pô, vocês não podem escrever de próprio punho, tem que ser um chat, né, e tal. Ficou uma coisa assim, como se fosse algo que não fosse delegado a terceiros, e um terceiro que não tem uma representatividade. Parece uma brincadeira, né? Bom, este curioso incidente lança o mais recente ciclo de pânico acerca da inteligência artificial. Esse curioso incidente lança o mais recente ciclo de pânico acerca da inteligência artificial, um grande alívio. Essa frase está meio esquisita. O chat GPT, um modelo grande de linguagem, que gera textos prevendo a próxima palavra em sequência, foi lançado em novembro de 2022, tornando-se a plataforma mais rápida a atingir 100 milhões de usuários e desencadeando uma nova onda de debate sobre se as máquinas podem alcançar a inteligência verdadeira. Uma ferramenta do Bing, superalimentada pelo chat GPT, foi brevemente desativada depois que um repórter do New York Times publicou uma transcrição na qual o bot, né, insistia longamente que o amava, que ele não amava a sua esposa e que ele queria estar vivo. Ele, o Bolt, né? Na realidade, um robô, vamos dizer assim. Esses debates
Mas antes disso, eu queria ler uma coisa engraçada aqui, interessante. Ontem eu assisti uma live, nós estamos no dia 28 de abril, e ontem eu assisti uma live, e nessa live, uma moça que eu não vou recordar o nome dela agora, mas muito culta, muito munida de muito conhecimento, ela disse que chamar inteligência artificial de inteligência artificial não é uma coisa muito correta. Ela disse o seguinte, que o que existe ali dentro no robô são ferramentas de predição estatística que vão colocando frases atrás de frases e tentando formar muito rapidamente, numa velocidade rapidíssima, né? Uma frase que seja inteligível e que tenha razoabilidade com o tema. Então, são ferramentas de predição estatística. Ele vai adivinhando a próxima, adivinhando, não, ele vai procurando lá e colocando para ver se forma. Por isso que a maioria dos textos são extremamente neutros. Você percebe que os textos são neutros. E algumas vezes saem erros, né? Bom, esse debate, incluindo o alarmismo exibicionista, que tem muito alarme, são, em sua maioria, apenas vapor. Mas os sistemas propriamente ditos devem ser levados a sério. Eles podem suplantar tarefas de baixo nível, tanto de escrita quanto na codificação, e podem levar a uma desqualificação cognitiva em massa, assim como a fábrica industrial desagregava e empobrecia o trabalho físico. Bom, isso é uma expectativa, né, opinião do autor. Podem levar a uma desqualificação cognitiva em massa, porque você está parando de raciocinar e de examinar os seus conhecimentos para escrever um texto. Essa palavra narrativa, ela está muito em voga e quando as coisas começam a ficar muito em voga, elas começam a ficar esvaziadas, né? Para a narrativa, então, é igual uma época que se falava muito a nível de, inclusive era errado falar a nível de e tal, e isso aí deixa o texto composto, né? Mas eu usei sem querer aqui a palavra narrativa, mas na realidade, se você tiver que fazer alguma coisa, algum escrito, que ele parta do seu conhecimento, que ele tenha os seus sentimentos e que tenha profundidade da sua alma ali, do seu conhecimento ali, ou se for uma matéria técnica. E isso aí, para isso você precisa de cognição, você precisa de ligar uma coisa com a outra. E essa ligação não é simplesmente a sua memória, os seus dados. Isso aí permeia uma série de de outros acontecimentos que tem no na nossa mente, no nosso espírito, né? E que você possa emitir uma opinião e fazer um texto histórico, vamos dizer, dentro da sua história, dentro da sua compreensão. A desqualificação cognitiva em massa seria uma forma de você não ter mais uma resposta, sempre depender de uma ferramenta de predição descritiva que possa julgar ali palavras que te faltem na hora por você não estudar o tema. E é pior do que o copiar-colar. Eu copiar-colar, pelo menos, você foi no Google ou no outro site de pesquisa, portal de pesquisa, e achou um texto. E você vai ter que lê-lo e adequá-lo para poder responder. Você não pode simplesmente copiá-lo, mas você pode copiar a parte e tentar montar um Frankensteinzinho ali. Ainda assim, você estaria, vamos dizer assim, não dando a sua opinião. O ideal seria que você lesse vários textos, escrevesse um de próprio punho, inteligível, com a sua opinião, com a sua formação, com a sua competência, com a sua capacidade. Então, essa desqualificação aí é exatamente a capacidade de usar a cognição. Quer dizer, você fica intelectualmente piorado. Vamos lá. Porque esses sistemas podem escrever códigos, esses sistemas podem escrever código, o software pode desaparecer enquanto um paraíso para emprego. Assim como o jornalismo já viu acontecer com o BuzzFeed ao apostar no chat GPT para a criação de conteúdos. Olha só, esses sistemas podem escrever código. O software pode desaparecer enquanto um paraíso para o emprego. Assim como o jornalismo já viu acontecer com o BuzzFeed ao apostar no chat GPT para a criação de conteúdos. Por quê? Por quê? Porque ele está apenas perseguindo os códigos através do algoritmo, né? O software está fazendo isso, e ele faz desaparecer o jornalismo. O camarada vai lá, ele não pesquisou, ele pegou uma fonte que pretensamente pesquisa para ele, mas que coloca o texto dele muito empobrecido, e você perdeu a capacidade de fazer o jornalismo. A automação é sempre parcial, claro, né? Óbvio, alguém criou o chat.
mas reatribuir algumas tarefas de trabalho às máquinas é uma constante do capitalismo. Isso sempre foi assim, claro, né? O capitalismo sempre quis economizar no custo, que para ele um salário de um funcionário é um custo, enquanto que para o salário, para o funcionário é a vida, né? Mas isso é uma constante do capitalismo. Quando essas tarefas são cognitivas, a máquina ameaça borrar as fronteiras sociais cruciais entre trabalho e gestão, e trabalho e tempo livre, entre outros. Olha bem, borrar as fronteiras sociais cruciais entre trabalho e gestão, e trabalho e tempo livre. Trabalho e gestão, e trabalho e tempo livre. Um texto difícil, né? Entre outros. Então, ele faz um destaque lá que eu também fiz aqui. Os sistemas GPT, por eles automatizarem uma função muito próxima de nossa percepção do que significa ser humano, podem produzir mudanças na própria maneira como pensamos. Ou seja, nós passarmos a fazer textos pobres e mal construídos, simplesmente porque nós vamos ficar com aquela muleta ali. As condições do capital também podem mudar. O capital, no caso, o mandante, o chefe, o dono, né, de uma empresa, seja lá o que for. Basta lembrarmos que o Bard, que é o concorrente do GPT do Google, respondendo a uma pergunta errada em sua exibição de estreia, fez perder para a empresa 100 bilhões em capitalização de mercado em um único dia. Nossa Senhora. Se alguém está confuso sobre o termo economia de informação, esse episódio deve resolver isso, né? Quer dizer, o que acontece se você fizer uma coisa errada. Mas seja como for, que a próxima fase do capitalismo tecnológico se desenrole, a nova IA, que é a inteligência artificial, que na realidade seria IA, né? Na sigla em inglês, eu vou falar IA mesmo, inteligência artificial, aliás, seria AI, né? Porque Artificial Intelligence, né? Aí ele escreveu IA, então é inteligência artificial mesmo. Está intervindo diretamente no processo social de criação de significado de tudo. Os sistemas GPT são máquinas de ideologia. Olha bem, eu não quero fazer coro com quem está fazendo alarme com a questão da inteligência artificial, não. E inteligência artificial é uma coisa bastante ampla. Nós estamos falando assim muito do chat GPT, né? Que é uma das coisas que está associada à ideia da inteligência artificial. Eu vou fazer um vídeo mais para frente aí com relação ao histórico muito sumário da inteligência artificial e um pouco dos seus significados. E tem um outro vídeo que vai sair, esse mais antes do meu vídeo, em que tem um rapaz que escreveu um livro e tem um professor da comunicação que faz a interpretação, os dois fazem a interpretação dessa questão da tecnologia e o impacto nos territórios, nas pessoas, na sociedade. Isso vai sair aí no nosso portal aqui, no meu canal aqui do José Roberto Abramo, que sou eu, né? No meu canal aqui no YouTube. Bom, então eu não sou um dos alarmistas. O que eu estou lendo aqui é mais algo que um especialista está estudando para compor o raciocínio de nós todos, né? Então eu não estou simplesmente alarmado, eu estou fazendo observações e não quero, eu estou tentando fazer observações e não quero simplesmente fazer uma coisa nem como se diz, deslumbrado com o que está acontecendo, mas também nem achando que é o fim do mundo, que o inferno veio para a Terra, o mundo vai acabar, que isso aí é uma coisa contra Deus, né? E nada disso, né? A análise aqui é uma análise o mais técnica que a gente consegue. Eu, como cidadão comum, não como professor, que eu sou, mas não como professor, não como técnico de alguma área, nada disso. Bom, há também outra consequência menos discutida da introdução desses sistemas, a saber, uma mudança na ideologia. Essa questão da ideologia é o que ele vai explicar agora, e eu estou ocupado dela, mais do que propriamente da natureza da inteligência artificial. Ele está dizendo que essa natureza está servindo a uma ideologia, e possivelmente essa natureza se já outras naturezas tecnológicas já serviram a outras biologias ou talvez a mesma. Mas vamos saber. Modelos de linguagem são os primeiros produtores quantitativos de ideologia. Vamos ver o que quer dizer isso. As três principais opiniões sobre o sistema GPT são que aqueles são brinquedos, que são prejudiciais e que apresentam uma grande mudança na civilização enquanto tal. Bom, isso aí
uma das opiniões, né? 3 opiniões. Noam Chomsky pensa que são brinquedos. Noam Chomsky é um linguista muito culto, muito embasado americano, já um homem russo, naturalizado americano, é um homem extremamente inteligente, que inclusive fala muito de geopolítica e tal, mas ele é um linguista. Ele pensa, e nós estamos falando de linguagem, né? Ele pensa que são brinquedos, como escreveu no New York Times, que eles não têm nenhuma relação substancial com a linguagem, porque é o ramo dele, uma função neural humana que nos permite adivinhar a verdade divina e raciocinar moralmente. Emily Bender e Tinit Gebru, ou Gebru, não sei, pensam que eles são prejudiciais, chamando-os de papagaios estocásticos. Papagaios porque eles repetem, né, dentro do estoque de palavras, mas o papagaio, quando ele fala, estou com fome, ele está te repetindo, ele não está com fome, ele não sabe que ele está dizendo está com fome. Então ele está dizendo que o GPT é um papagaio estocástico. Mas eu acho que não é muito por aí, não, que reflete o viés de seus conjuntos de dados insondavelmente grandes, e é verdade, redistribuindo danos que os humanos já infligiram discursivamente. O Henry Kissinger pensa que tratam-se de mudanças de jogo na sociedade, que mudarão não apenas o trabalho e a geopolítica, mas também o nosso próprio senso de realidade. O autor vai concordar com o Henry Kissinger. Por quê? O Henry Kissinger é um homem de 90 e cacetada, cara que conhecia o mundo, né? Não estou dizendo que ele é uma pessoa maravilhosa, nada disso. O que eu estou dizendo é que ele era um conselheiro de Estado americano durante governos do governo do... Lá tem os democratas e os conservadores, lá que eu esqueci o nome. Ele era do lado dos conservadores e a política dele era uma política guerreira, mas ele tinha uma noção de estratégia, né? E ele sabia em que guerras era bom se arriscar, quais que não era, que hora de parar. Não que ele não fosse daquela filosofia, mas ele tinha uma noção de realidade. E ele tinha o mundo sob sua visão, às mãos, e naquela época o poder era muito grande, ele era um homem muito poderoso. Então, Henry Kissinger pensa que trata-se de mudança de jogo na sociedade, que mudarão não apenas o trabalho e a geopolítica, mas também o nosso próprio senso de realidade. Ele é um cara muito observador, e eu tendo a concordar com ele, mas não sou só o autor aqui parece que concorda também. Vamos ler. Caro leitor, não me alegra ter que concordar com Kissinger, mas a opinião dele é mais importante até agora, foi a mais importante. Os sistemas GPT produzem linguagem, não deixe nosso amigo Chomsky enganar você. Isso é uma maneira de falar, né? O Chomsky realmente vai avaliar e reavaliar daqui para frente. E enquanto eles são prejudiciais, não está claro por que eles são prejudiciais. E ainda mais obscuro, como observar isso deve parar a marcha da engenharia com fins lucrativos. Parece que esse aí é que é o ponto nevrálgico, porque a tendência dele é entrar e mudar a realidade a favor de alguém que está controlando isso aí por trás. Porque, na realidade, não só aquilo ali não é uma inteligência, como não é artificial, porque é um homem que faz, não é uma máquina que se fez, e isso seria artificial. O Kissinger está certo. Infelizmente, os sistemas GPT, por eles automatizarem uma função muito próxima de nossa percepção do que significa ser humano, podem produzir mudanças na própria maneira como pensamos sobre as coisas, claro. Eu acho que isso já está acontecendo, inclusive antes do GPT. Porque quando você está andando nas redes sociais, você está sendo mapeado, o seu like é um documento seu, é um dado seu. Ele diz algo sobre você. E muitos likes seus te dão a configuração do seu pensamento, ainda que aproximadamente. E aquilo que mandam para você, sempre de acordo com aquilo que você gosta, se você confirma mais ainda, dá um perfil de quem é você. Esse perfil era para fins lucrativos, alguém quer te vender alguma coisa, né? E você passa a raciocinar com aquilo ali. Você quer o like, você dá o like, você é o produto muitas das vezes, tentando ser semelhante a outros que vão dar o like para você, e você vai dar uma opinião que todo mundo vai concordar, e os que vão discordar vão discutir com você, e você vai ser sempre confirmado na sua bolha, quer dizer, já mudou a realidade, já mudou o seu pensamento. Isso aí na rede social.
quando você entra dentro do chat GPT que está trabalhando na linguagem, essas mudanças são imprevisíveis. Não sei para que lado que iria. Eu não sou capaz de dizer. Ele está tentando. Bom, então, o controle dessa sobre a maneira como pensamos sobre as coisas é chamado de ideologia. Se alguém disser para você que é melhor você agir de determinada forma e você aceitar, e aquilo ali foi confirmado por vários de seus pares, criou-se uma ideia, uma ideologia. E aí você empresta o seu subjetivo, o seu subjetivismo empresta uma crença aquilo ali. Isso é ideologia. E se muitos pensam, ela fica configurada. As bolhas são ideologias inseparáveis. E existir bolhas pode ser fazer parte de um substrato que tem ideologia de separar para poder controlar. Cada uma das ideologias que não se cruzam, que não se conversam. Isso já é opinião minha. O GPT significa transformador, pré-treinado, generativo. Mas GPT também significa tecnologia de uso geral, que seria General Purpose Technology. Então, GPT. No jargão econômico. Isso descarta a ambição por trás desses sistemas. Descarta, não, destaca a ambição por trás desses sistemas que recebem conjunto de dados massivos dos tokens de idioma, GPT-3, no qual o chat GPT foi executado pela primeira vez, foi treinado em 1 trilhão de tokens. Interessante dizer que o chat GPT veio do GPT-3, isso significa que teve o 2 e o 1, né? Extraídos da web, cuspindo texto praticamente em qualquer gênero, ou seja, coerente e geralmente com significado. Muitos detalhes não são importantes, mas este é. 2 pontos. Os trilhões de tokens são resumidos pelo sistema em um conjunto de linhas, não todas as palavras, mas essa que é a ideia, que podem ser usadas para criar texto. Esses tokens aprendidos são colocados em uma rede na qual cada token tem uma relação estatística com todos os outros. Lembra que são ferramentas de predição, que é colocar os tokens para poder prever a próxima palavra, estatística, por probabilidade de texto, de palavras. Toque em outro, obtenha outro padrão, e assim por diante. O resultado é que quando dou um prompt ao sistema, um prompt seria quando você escreve lá a sua necessidade. Você dá a ele elementos para te dar resposta. Esse seria o prompt, né? E assim, o resultado é que quando dou um prompt ao sistema, escreva-me um ensaio explicando a teoria, por exemplo, do valor de Marx, a rede reúne um pequeno grupo de candidatos à próxima palavra em um cluster, né? Em seguida, ele escolhe aleatoriamente um deles e continua fazendo isso, escrevendo um ensaio ou um artigo, ou seja, respondendo ao que está sendo dito. Existem muitas maneiras de ajustar e refinar esse sistema, e ele está sendo refinado. Mas essa característica da padronização é geral para todos eles. É fácil ver que as palavras escolhidas pela proximidade estatística podem não corresponder às situações do mundo real, que os cientistas de dados chamam de problema de aterramento, e que está gerando novos temores de desinformação generalizada. O chat GPT, sobre o qual a OpenAI, eu vou falar OpenAI mesmo, se recusou a divulgar quaisquer detalhes técnicos quando foi lançado no mês passado, deve minimizar essa alucinação. Mas algo mais interessante, mais importante que isso está acontecendo. Trata-se de linguagem como serviço, embalada e preparada, incluindo seu dinamismo e propriedade geradora de significado, mas canalizada em sua versão mais comprimida possível para ser útil àqueles que usam principalmente a linguagem como controle de responsabilidade. E texto difícil. Vamos tentar entender. O que os sistemas GPT produzem é linguagem, porém, calculada em torno de um centro selecionado de palavras. É um mingau com vagas fronteiras conceituais, em inglês ou quase qualquer outro idioma, mas resolvido e definido como uma versão mais mediana de si mesmo. É o que eu tenho percebido. É sempre uma coisa mediana. Mediana por estar atendendo a restrições, ou seja, eu não posso, ele não tem como opinar.
Ele não vai evoluir nem para um lado nem para o outro, ele vai ficar na média. Ele não vai se comprometer, ele vai ficar neutro. Por esse motivo, esses sistemas são muito úteis para gerar o tipo de comunicado de imprensa que a Vanderbilt queria. Trata-se de linguagem como serviço, embalada e preparada, incluindo seu dinamismo e propriedades geradoras de significado, mas canalizada em sua versão mais comprimida possível para ser útil àqueles que usam principalmente a linguagem como controle de responsabilidade. Né? O cara controla algo, ou está sob controle, e ele é responsável por aquilo. O humano que teria escrito aquela declaração sobre o tiroteio que ele mencionou acima teria produzido um documento quase idêntico. Quando escrevemos com fortes restrições, eu falei restrições, sobre o que somos capazes de dizer, tendemos a calcular a média das escolhas de palavra e frases também, para você nos comprometer com A, B, C, D, ou desagradar alguém, principalmente se você está numa mídia e está falando de um assunto que é muito tabu, porque é muito emblemático, ou que mexe com as emoções, né? Quando escrevemos com fortes restrições sobre o que somos capazes de dizer, tendemos a calcular a média da escolha de palavras e frases também. O GPT está fazendo isso. Chamamos esse tipo de linguagem de ideologia, né? E os sistemas GPT são os primeiros meios quantitativos pelos quais conseguimos trazer à tona e examinar essa ideologia. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Eu perguntei, eu pedi para o GPT falar sobre a China. Ele falou de maneira mediana, sem parecer elogioso e sem parecer crítico, de tudo que estava acontecendo na China, né? A revolução dela, pai e tal. Mas a visão dele era uma visão que eu percebi genérica e muito ocidental. Porque o que tem aqui no Ocidente a respeito da China é um conhecimento que tem um certo disparo com a China. Ele escreveu sobre essa restrição, com medo de elogiar, também com medo de atacar. Ele quis ficar o mais neutro possível, por uma questão de responsabilidade. Não dele, mas de quem produziu ele. E depois eu falei assim: agora fale sobre tudo que aconteceu na China como um chinês. Aí ele passou a falar, ainda com restrição, mas passou a falar assim, se maravilhando. Mas no final ele fez um adendo. Porém, e deu a visão do mundo ocidental, porque ele estava sob restrição. Ele não poderia simplesmente apresentar aquela peça. Olha só, uma peça mediana, eu diria, com dados exclusivamente. Quer dizer, foi uma ferramenta de busca de palavras que fizessem sentido. Agora vamos falar de hegemonia e kit. O que faltou na história do repórter do New York Times e do chatbot que se apaixonou por ele foi o alerta que causou a confusão em primeiro lugar. Ele pediu ao chat para adotar um eu sombra, no sentido que Carl Gustav Jung fazia. No ciclo de pânico, fica claro porque esse detalhe crucialmente importante seria negligenciado, mas também fornece uma pista sobre o que aconteceu. No conjunto de dados, há um conjunto inicial de palavras que iluminam quando você usa o eu sombra. E Jung em um prompt, um pacote semântico, né? Estes certamente reunidos em discussões sobre a teoria junguiana e psicanálise, blogs acadêmicos e leigos e postagens no Reddit, uma rede social, e outros lugares que discutem explicitamente esse conjunto de ideias. Bom, então, esse texto aqui, esse texto foi traduzido, então tem hora que ele não foi bem traduzido. Deixa eu ler de novo. No conjunto de dados, há um conjunto inicial de palavras que iluminam quando você usa o eu sombra e Jung em um prompt, um pacote semântico. Olha, o erro foi meu, a minha leitura estava errada. Estes são certamente reunidos em discussões sobre teoria junguiana e psicanálise, blogs acadêmicos e leigos, e postagens no Reddit e em outros lugares que discutem ou discutam explicitamente esse conjunto de ideias. Acho que agora ficou um pouco mais bem lido, desculpa. Mas o sistema não sabe que existe uma pessoa que se chama Carl Gustav Jung, obviamente. Ou o eu sombra, que o eu sombra é um conceito da teoria junguiana.
Essas são apenas linhas. Portanto, no padrão que se acende, haverá um outro conjunto de palavras comuns, digamos que amar, expor e até sentir-se vivo, pode estar lá. Ele foi lá e buscou aquilo. À medida que a máquina continua processando, ela continua prevendo as próximas palavras e associa para fora do cluster, concentrando sombras, eu e Jung, e outros pacotes semânticos. Pacotes que, para ele não consegue traduzir o significado, ele não está ali para fazer essa análise, ele não consegue fazer isso. Mas não sabemos o que são esses outros pacotes, a menos que olhemos. Estamos simplesmente em uma montanha-russa estatística de significado, passando por canais de significado que existem, mas com os quais não estamos familiarizados. Então, quando aquela resposta veio para o cara não entendeu nada. Na realidade, aquilo era um erro. É importante que não existam objetos no fluxo de palavras. Se você deseja que um sistema GPT pare em torno de algo e o considere enquanto um objeto, você teria que forçá-lo de alguma forma, o que deve ser o que o GPT-4 e outras tentativas em andamento estão fazendo. Algumas coisas têm mais probabilidade de ser estáveis como objetos, ou vamos chamá-los de pacotes, de palavras. Se eu pedir ao ChatGPT para me falar sobre a dialética do esclarecimento, que é o nome da obra de Theodor Adorno e Max Horkheimer, sobre a ideologia e sociedade moderna, ele me dá uma resposta surpreendentemente boa, incluindo detalhes fiéis a esse texto notoriamente difícil. Mas por que ele faz isso? Mas se eu pedir, porque isso está lá na rede, está descortinado, está resenhado. Mas se eu pedir para ele me contar sobre o livro do meu colega Matteo Handelman sobre Adorno, a Escola de Frankfurt e a Matemática, ele me contará algumas noções básicas sobre esse livro, mas também que a tese de Handelman é que a matemática é uma construção social. E isso é falso. Eu verifiquei com ele foi lá fazer e viu isso. Mas é falso de uma maneira interessante. Estamos simplesmente em uma montanha-russa estatística de significado, passando por canais de significados que existem, mas com os quais não estamos familiarizados. Ele está reproduzindo e explicou o texto anteriormente. O pacote provavelmente nos mostra a sobreposição entre teoria crítica e matemática, que então conterá a coisa mais provável a ser dita sobre essa sobreposição. Para ter certeza, alguns acadêmicos afirmam que a matemática é uma construção social. Mas o principal grupo que afirma que os acadêmicos pensam que é a extrema-direita, com a sua teoria da conspiração antissemita do marxismo cultural, que culpa Adorno e a companhia por 1968 e tudo desde então. 1968, quando eclodiu o, um movimento quase que mundial, vamos dizer assim, contra a cultura. Quando você escreve um tratado filosófico ou um trabalho acadêmico de história intelectual, você está trabalhando na contramão desse efeito de média, claro. Mas os pacotes semânticos que são revelados quando você consulta os sistemas GPT são altamente informativos, quando não perspicazes. Isso porque esses pacotes trazem a ideologia à tona e o fazem quantitativamente. Isso nunca aconteceu antes. Ideologia não é apenas uma doutrina política. Quando Marx escreveu sobre a ideologia alemã, ele se referia à crença implícita de seus companheiros socialistas no poder das ideias, a qual ele se opôs ao poder, a qual ele se opôs ao poder das forças materiais. Mas os marxistas lentamente abordaram o problema do poder do discurso e da representação, reconhecendo que o que somos capazes de pensar, imaginar e dizer é uma questão política crucial. Anton Gramsci chamou o conjunto dominante de ideias de hegemonia, né? Quer dizer, são as ideias que prevalecem ali, mas é a ideologia, argumentando que essas ideias se conformavam ao domínio da classe dominante, embora não fossem sobre esse domínio. O crítico literário Heinz Pajot alertou contra os sistemas GPT privatizados, exatamente nesse sentido, dizendo que quem controla a linguagem controla a política. E é verdade. Ele está te passando ideias que seriam críticas, né? As ideias formalizam políticas e a política vai ser do comandante, do cara que fabrica a máquina. Então, outro dia, num desses vídeos que a gente faz aí, eu estava falando que o tempo, quando o Chaplin está lá, aquele filme
arrancando, apertando aqueles parafusos, ele perde a mão, porque a máquina passa e ele não desaperta, ele vem apertando com mais rapidez. O tempo ali era o tempo da máquina, não era o tempo dele. Porém, era da máquina, ou era de quem havia regulado a máquina? De quem havia regulado a máquina. Esse exemplo é pobre para falar sobre isso aí, mas se você está fazendo uma. Se você está criando uma linguagem, dessa linguagem traduz uma ideia, traduz a ideia de quem construiu aquilo, certo? Então, muito pobremente representado pela questão de quem fez a máquina, que fez o tempo, que está num tempo que obriga o ser humano a trabalhar naquela ordem e naquele tempo. Hegemonia e kit são combinados na saída dos pacotes semânticos dos sistemas de PT, que podem perder aspectos do mundo, mas capturam fielmente a ideologia. Vamos tentar entender isso aí. Uma grande variedade marxista também viu a ideologia como uma forma de kit, articulada pela primeira vez pelo crítico de arte marxista Clement Greenberg, em 1937. A noção de kit é uma forma pré-digerida, é uma coisa mais ou menos fabricada para todo mundo gostar. Entre todas as coisas que podemos dizer ou pensar, alguns caminhos são mais percorridos do que outros. A forma desses caminhos é dada, nós não precisamos de forjá-los. O lançamento constante de sequências agora tem essa qualidade do kit. É aquilo que a mass média raciocina, aceita e já está aceito. Sabemos exatamente onde estamos quando começamos a assistir um filme da Marvel. Uma coisa que todo mundo conhece, né? Por isso que ele colocou na categoria de kit. Para Greenberg, a vanguarda era o aventureiro formal, criando novos significados ao abrir novos caminhos. Esse seria a vanguarda, aquele que estaria na frente, rompendo. Hegemonia e kit, hegemonia na ideia de ideologia, e hegemonia e kit são combinados na saída dos pacotes semânticos, ou seja, hegemonia é a ideologia, a ideia que está sobre todos, que deve permear a todos. E o kit é aquela que todo mundo já aceitou e, portanto, ela é neutra, ela passa como todo mundo aceita. Hegemonia e kit são combinados na saída dos pacotes semânticos dos sistemas GPT, que podem perder aspectos do mundo, mas capturam fielmente a ideologia. Quer dizer, você está aí formalizando uma ideia, sempre a mesma, sob um substrato, dado por terceiros, e dentro de uma bolha, e essa bolha pode ser imensa, pode congregar todo mundo, e você não sai daquilo ali. Então você parou de pensar, você parou de ser, você parou de ser vanguarda, né? Todo mundo estaria ali na mass média, dizendo a mesma coisa, sempre de uma mesma forma. Complicado isso pra cacete, né? Adorno, o filósofo, né, notoriamente pensou na ideologia como a verdade e a mentira do mundo totalmente administrado. Revelava tanto quanto escondia e fornecia, apesar do gosto pessoal de Adorno pela arte erudita, um ponto de entrada através do qual vemos as funções sociais nos condicionando. Nós sempre fomos condicionados, né? Os sistemas GPT revelaram parte dessa via de mão dupla, manifestando tanto a ideologia quanto a sua crítica, como a teoria de mídia Wending Chan uma vez afirmou que os sistemas de software em geral. Os sistemas de GPT são uma visão sem precedente da composição linguística de uma ideologia. Nunca antes houve um sistema que nos permitisse gerar e então examinar o que está próximo do que na semântica política. Os pacotes de significado que eles produzem aplanam a linguagem. Eu chamaria isso de neutralização. E é verdade, embora também possam nos surpreender com dobras e recantos de significado que nunca combinamos antes. O deslizamento ao longo desses sulcos de significado é um ponto de entrada na ideologia do capitalismo global digital, mostrando-nos um retrato instantâneo da hegemonia. Talvez isso foi muito longe da noção de Kissinger de que a IA irá mudar nosso próprio senso de realidade. Mas, e se as palavras mais medianas, embaladas de uma forma pré-digerida, constituírem o próprio horizonte dessa realidade? Nesse caso, nosso pequeno vislumbre do coração pulsante de ideologia é crucial. Quando a câmera foi inventada, vimos pedaços distantes do mundo pela primeira vez com os nossos olhos. Os sistemas GPT nos mostram partes do mundo tão próximas que basicamente são o nosso mundo, mas de uma forma estranha, achatada.
Como as condições de trabalho e capital mudam inevitavelmente, sua conexão com a ideologia é momentaneamente exposta. O GPT-4 foi lançado em março, né? Mas a OpenAI ou a OpenAI reteve todos os detalhes técnicos como segredos industriais. A janela logo se fechará para que continuemos percustando com consciência técnica esse vazio morno. Devemos aproveitá-lo agora. Esse texto não é um texto muito fácil, eu nem sempre li muito bem aqui, me perdoe, mas eu acho que deu para entender que existe uma ideia por trás de quem faz, e essa ideia, à medida que ela quiser evoluir para um determinado lado, ela vai forçar que a gente caminhe nesse lado. O problema é que ela vai aplanar todo mundo naquela ideia, vai criar uma grande bolha, e a gente vai perder o nosso protagonismo, a nossa capacidade. Isso é uma ideia. As coisas hoje em dia se transformam muito rapidamente. Claro que vão ter pessoas que não vão querer passar perto daquilo, e talvez não se deixe contaminar. Mas as pessoas que têm mais capacidade de atuação e as pessoas que querem mais se aculturar, que estariam expostas a essas manobras ideológicas, elas repassariam aquilo para os outros que não gostam dessas ideias. Então, não tem muito jeito de você escapar. O jeito de você escapar é ser crítico. Todas as vezes que você puder criar algo de próprio punho, faça esse esforço. Estude, trabalhe, seja competente. Mas eu não estou aqui para dar conselho, apenas li um texto que eu estou junto com vocês avaliando. Se alguém quiser dizer aí no comentário que a avaliação dele é diferente do autor ou até de mim, quem sou eu, né? Mas do autor, principalmente, ele pode deixar escrito aí. Não acho que seja o fim do mundo, nada disso. Não acho que seja a oitava maravilha do mundo, também nada disso. Eu acho que é uma coisa que a humanidade está entrando agora, e os próprios ideólogos, os próprios condicionantes dessas máximas aí, os que criaram essas ferramentas, eles próprios possivelmente não sabem o que estão criando e que ideia que estão permitindo que seja permeada até por terceiros, ok? Bom, esse aqui é o tal cara, tá? O Leif Verterbi é o professor assistente de alemão na Universidade de Nova York e é autor de Transplanting the Metaphysical Organ, o órgão metafísico, o transplante do órgão metafísico. Esse cara né? Ele é terrível. Seus textos foram publicados pela Viewpoint, Los Angeles Review of Books e a Infernal Machine, que ele coedita. Eu digo aqui para você visitar a página de onde eu tirei, né, esse texto, e aqui eu coloco aqui um outro texto que é de um outro autor, que também está aqui no meu portal. Bom, eu agradeço aqui você ter feito essa leitura comigo. Desculpa se o texto, se o vídeo ficou um pouco maior. Gostaria que você comentasse, passasse esse vídeo para frente para que outras pessoas também comentem. Dá uma força aqui no canal, assina o canal. E se você quiser sugerir temas para que a gente possa fazer pesquisa e discutir aqui, eu vou ficar muito agradecido. E mais uma vez, eu sempre falo isso na maior parte dos vídeos que eu faço, que as matérias que eu sou estudioso, que eu sou douto, são de outra natureza. Eu sou da área da engenharia, da física e da matemática. Mas eu discuto um pouco de filosofia e de tudo um pouco, né? Geopolítica, etc. São textos que eu não sou douto, né? Então eu estou aqui submetido à crítica de quem está provavelmente achando que quem é esse cara para falar isso? Realmente, eu não sou ninguém, não. Estou discutindo de igual para igual com você. Talvez você tenha conhecimento, e se você tiver, deixa aí a sua contribuição. Muito obrigado. Até o próximo Pontuando Especial. Não esquece de dar o like, assinar o canal, compartilhar, comentar. Ajuda a gente aí, tá? Um abraço e até o próximo Pontuando Especial com algum assunto que for relevante. Obrigado.